este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e você encontra a gente também pela internet. Você sabe tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você assiste a todos os episódios do nosso programa. Está em destaque para você uma entrada que a gente fez sobre arte itinerante, projetos ligados à música, arte circense e também ao cinema, que tem o objetivo aí de democratizar o acesso à cultura, levando arte aí para os lugares mais remotos do país, longe dos centros urbanos. Um programa super bonito e muito bacana para você. Aqui no nosso site você acessa também os links para as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal no YouTube. Estamos diante de uma epidemia de obesidade infantil. O alerta foi feito pela Organização Mundial da Saúde. Segundo o relatório recente da OMS, pelo menos 41 milhões de crianças com menos de 5 anos são obesas ou estão acima do peso no mundo. Entre as principais causas estão a falta de regulamentação no comércio de alimentos e bebidas calóricos, a alimentação inadequada e a redução da prática de atividades físicas. Ou seja, nossas crianças estão sedentárias e comendo cada vez pior. Por isso, pais e responsáveis precisam ficar atentos, pois o excesso de peso aumenta o risco de doenças graves, como problemas cardíacos e até diabetes. Então, para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo Ana Beatriz Monteiro, coordenadora do projeto Aptidão Física e Controle do Peso na Infância e Adolescência da Universidade Estácio de Sá. Olá, Ana Beatriz, bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Prazer é nosso receber você. Aqui também com a gente a Thelma Zotis, que é nutricionista. Olá, Thelma, bem-vinda. Obrigada pelo convite também. E também a Carmen Assunção, que é médica da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Olá, Carmen, bem-vinda ao Conexão. Obrigada pelo convite também. Acho que a gente trouxe hoje aqui para o programa representantes de 3 áreas muito importantes para o problema da obesidade infantil. A nutrição, a questão física, médica, né, a biologia, o próprio metabolismo da criança e também a questão da prática da educação física. E aí eu queria começar ouvindo de vocês, por favor, a Carmen pode começar respondendo por que a gente está com níveis tão alarmantes de obesidade. A gente tem esse dado da OMS de 41 milhões de crianças obesas no mundo. E a gente tem dados também que mostram que em 1974 a gente tinha, por exemplo, meninos com 13,8% de excesso de peso. Em 2009, isso aumentou para 372%. Ou seja, um avanço muito grande num certo curto espaço de tempo. Por que isso está acontecendo? Bom, eu vou confirmar ainda e te dar outras informações em relação a esses dados. Por exemplo, a previsão da Organização Mundial de Saúde para as nossas crianças aqui no Brasil é que as crianças com excesso de peso cheguem a 11,3 milhões de crianças. Nesse universo dessas 11,3 milhões de crianças, nós vamos ter cerca de 430 mil crianças com pré-diabetes, cerca de 150 mil crianças com diabetes tipo 2, 1 milhão de crianças com hipertensão arterial e 1,5 milhão de crianças com o que a gente chama de esteatose hepática, gordura no fígado. Quer dizer, problemas relacionados normalmente a pessoas adultas. Então, eu considero isso, e eu uso no meu dia a dia, que isso é um envelhecimento precoce das nossas crianças. Eu trabalho num hospital público e nós tratamos lá a obesidade infanto-juvenil com uma equipe multidisciplinar. O mais importante é você conscientizar esses familiares e as crianças, muito mais os familiares, de que é importante a criança ter uma atividade física e ter uma alimentação adequada. Por que aumentou tanto a obesidade no mundo?
o ambiente é obesogênico. O que é um ambiente obesogênico? É um ambiente que favorece o aparecimento da obesidade, do acúmulo de gordura no nosso organismo. Porque a gente sabe que, aí contando uma historinha, desde os nossos ancestrais, dos homens da caverna, os homens da caverna, eles corriam, praticavam uma atividade física tanto para se defender dos animais, quanto também para buscar os alimentos. E a qualidade dos alimentos não é a qualidade que nós temos hoje. Então, eram alimentos ricos em fibras, não tinham os pesticidas, agrotóxicos, hormônios, né? E conservantes que a gente tem hoje. Depois, a gente caminhando um pouquinho mais nessa linha do tempo, a gente começa a passar para a Revolução Industrial, onde a gente começa a ter o contato com a parte da maquinaria. E aí começa a diminuir um pouquinho a atividade física, embora a qualidade alimentar seja preservada. Vem as guerras mundiais. Bom, aí explode a indústria alimentícia. Porque os soldados lá no fronte, eles precisavam se alimentar. E as comidas tinham que chegar a eles sem se deteriorar. Então, houve o desenvolvimento... A utilização dos conservantes para a manutenção dos alimentos. Então, aí é que começa a história da obesidade. O desenvolvimento da indústria alimentícia, porque quando acabaram-se as guerras, mas o que a gente vai fazer com aquelas indústrias? E aí começou a alimentação americanizada mesmo, né? O junk food, o fast food. Se eu não me engano, tem até um alimento que muito brasileiro come, né? Principalmente aqueles que vivem sozinhos, que é aquele macarrão instantâneo, foi criado exatamente nessa época da Segunda Guerra. Exatamente. E também... esses alimentos chegaram até a Lua, né? Então, essa indústria precisou se manter, ser fomentada e manter. E com isso veio também a área da tecnologia. O homem começou a usar mais botões, né? As crianças, né, começaram a ficar... Se a gente trouxer, então, essa linha do tempo para agora, né, a gente percebe que até a área agora... caminhando aqui para a Ana Beatriz, isso que a Carmen vem falando, né, dos botões, da tecnologia. Hoje em dia os brinquedos, né, estão concentrados em casa, as crianças jogando videogame, né, pouco a gente vê crianças brincando na rua, porque são muitas questões da própria violência urbana, né, a proteção dos pais para a criança não ir para a rua, essa questão do sedentarismo. É um grande problema também para essa evolução da obesidade infantil? Sem dúvida nenhuma. Essa falta de atividade física? Sem dúvida nenhuma. Até costumo dizer hoje que nós estamos vivendo uma epidemia de inatividade física, não de obesidade, né? Justamente porque a criança que a gente entende que é ativa, hoje não é mais tão ativa assim. Então, não basta um pai levar o filho 2 vezes por semana para fazer a natação, se ele passa horas e horas do seu dia dentro de casa e sem brincar, né? Ir para o pátio ou ir para a rua para fazer aquela atividade que a criança gosta de fazer. Costumo dizer que se você der uma bola ou um tablet para uma criança, ela provavelmente vai preferir o tablet. Nós vemos hoje carrinhos de bebês com bebês já jogando tablet, vai para restaurante, crianças não estão mais correndo entre as mesas, estão sentadas, né, lá no telefone do pai ou da mãe. E para o pai, às vezes, isso é interessante, que a criança fica ali quieta, né? Então, Sim. Ele não está preocupado dela poder se machucar. E, realmente, a gente vive uma epidemia de inatividade física. E isso é muito agravante, uma bola de neve. Por quê? Na infância, a criança tem que desenvolver o que a gente chama de habilidades motoras fundamentais. Ela vai formar a sua memória motora. E se ela hoje pratica tão pouco atividade física, até dentro da escola, se a gente for ver, as escolas hoje, elas têm por obrigatoriedade 2 tempos de 50 minutos. E às vezes a quadra é longe, né? A criança tem que trocar roupa e acaba que a escola prefere então juntar esses 2 tempos em apenas um dia na semana. Porque tem o deslocamento, etc. e Fora tal. escolas que não tem nem a quadra de educação física. Que nem tem a quadra de educação física. Que eles vêm com essas queixas lá no hospital, quando a gente faz a investigação,
Doutora, nós não temos aula de educação física no pátio. Nós temos aula de educação física no quadro, na lousa. Porque muitas escolas não têm estrutura, não tem estrutura. Agora, no evento olímpico, saiu no Globo uma reportagem falando sobre isso, né? Das que a gente tem um das percentual quadras muito baixo de escolas que têm uma estrutura para atividade física. E até algumas escolas particulares também. Até dados de um estudo interessante do IBGE, o PENSE, diz que a questão do sobrepeso e da obesidade é muito maior nas escolas particulares do que das escolas públicas, né? Então, provavelmente, esse acesso à tecnologia é muito maior. Sim. A criança tem mais medo da violência, o pai protege mais. Então, infelizmente, né, está aumentando também essa questão cada vez mais sobrepeso e obesidade. Mas hoje eu costumo dizer que nós estamos substituindo o lazer do tipo passivo pelo lazer ativo. E o pior é que esse lazer está dentro da família. Então, hoje tem lá um momento de lazer familiar. Poucos pais levam as crianças para um parque para andar de bicicleta, andar de patins, de skate, vivenciar, né, várias habilidades motoras. E levam para o cinema, onde compra aquele combo da pipoca, aquilo tudo. Então, esse hoje é o lazer das crianças. Eu queria trazer um dado sobre isso que você falava, Ana, Bia, desculpa te interromper. A plataforma Quedu traz um balanço do censo 2015 e aí a gente tem aí, se a gente puder botar na tela, por favor, quadra de esportes. Eu fiz aqui um levantamento. Rede pública só nas áreas urbanas. 46% das escolas localizadas nas áreas urbanas da rede pública tem quadra. Não chega à metade. Não chega à né? metade. Se a gente trouxer isso aqui para urbanas e rurais, diminui ainda mais. São 31% apenas. Quer dizer, isso mostra que a gente tem um problema também da prática da atividade física na escola. E é incompreensível porque o Ministério da Educação, né, infelizmente, a gente tem, desde 2010, uma resolução do Conselho Nacional de Educação que diz que não precisa ter um professor de educação física nas escolas para o ensino até o primeiro ano, como a alfabetização, tá? Não tem a necessidade de ter um profissional de educação física, sim um professor regente pode ministrar educação física. Agora, essa MP, né, se eu não me engano é 746, não me lembro bem, também diz que não precisa ter profissional de educação física dentro da escola para o ensino médio. Então, o que a gente tem hoje, que já está bastante grave, pode piorar, provavelmente vai piorar. E só um dado importante, né, o estudo PENSE, quando foi feito, que é um estudo que é feito através da avaliação exatamente do nível de atividade física de adolescentes do 9º ano no Brasil todo, de 2009, os dados, se eu não me engano, eram quase 57% de jovens insuficientemente ativos ou inativos. Em 2012, pulou para 69,9%, quase 70%. Ou seja, apenas 30% das nossas crianças brasileiras praticam 300 minutos de atividade física por semana. Tá? Que é o que eles consideravam como ativos. Mais de 300 por semana e a atividade ela deve ser com intensidade moderada, vigorosa, tá? Para que traga alguns benefícios. Então, eu queria puxar o assunto agora para a Thelma, então, para a gente falar da alimentação. Temos muitas coisas, né? Muitos aspectos envolvem esse tema. Thelma, hoje em dia, né, na sua avaliação, como estão se alimentando as nossas crianças e quais são os vilões da alimentação infantil? É uma questão assim, eu sempre pensei muito em relação à falta de atividade física das crianças, né? Mas aí eu já coloco um pouco também os pais que trabalham muito. O pai trabalha, a mãe trabalha, então a alimentação já não é mais aquela alimentação, arroz, feijão, uma carninha, um legume, porque a mãe às vezes não tem tempo de fazer, né? Ela tem que trabalhar cedo, então ela usa congelados, né? Deixa aquele prato pronto para a criança comer. Muito biscoito, né? Biscoitos recheados. O lanche nas escolas, um problema seríssimo, apesar de ter normatização de 2005, mas a gente sabe que não tem, que tem a normatização, mas não tem quem fiscalize.
Então, acaba que você vai em escolas particulares caras, e ainda são vendidos sanduíches, frituras. Acho que esse problema é ainda maior na rede particular, porque a rede pública, a Já gente tem aí tem a merenda, e a gente tem o programa também que requer que essa alimentação, agora eu não sei a porcentagem exata, mas venha da agricultura familiar, então a gente tem uma alimentação mais natural, né, mais orgânica também. No Rio de Janeiro, por exemplo, como exemplo, o Instituto Anis Dias, ele faz um trabalho excelente. As escolas recebem as merendas com cálculo de caloria para cada faixa etária. A merendeira é treinada para até porcionar a comidinha de acordo com a idade da criança, e isso funciona super bem. As escolas municipais, né? Sim. E estaduais. Estaduais agora enquanto, começou, já está com problema. Porque esse Instituto Anis Dias, ele é estadual. Né? Então, é um trabalho que já existe há muitos anos e funciona super bem, porque as diretoras, elas têm que cumprir aquele cardápio. E não tem cantina para vender. Eu acho que o problema é políticas públicas mesmo. Eu acho que justamente. E a fiscalização, quer dizer, eu acho que a escola é aonde deveria ser trabalhado o seu fundamento da alimentação saudável e da atividade física. É a criação do hábito. É a articulação dos saberes ali. Com certeza. Esse trabalho é tão interessante que, assim, as nutricionistas, elas calculam até no cardápio a quantidade de gordura que tem que ter naquele alimento. E isso acontece também nas cantinas nas escolas. Só que não se tem certeza se essas normatizações são cumpridas. E aí você tem que fiscalizar esse projeto. Justamente. Então, por exemplo, se você tem uma noção, 100 calorias de um hambúrguer que seja, tantos % daquela preparação tem que ser de gordura, não pode exceder. Então, é um trabalho super bem feito, mas que não é fiscalizado. Então, a gente realmente não tem certeza. Carmen, fala. Existe Não, que isso, é porque tem tanta coisa pra gente falar, e o tempo é tão curto, e mulheres... Né, eu sei, adoramos falar, então vamos falar muito. Esse vai ser um desafio. Mas a gente tem uma questão, por exemplo, até a Thelma pode complementar depois. Tenho uma filha de 1 ano e 9 meses e eu sempre ouvi dizer assim, controle, se até os 2 anos você conseguir controlar o peso e a alimentação da criança, né, do seu filho, provavelmente essa criança não se tornará um adulto obeso. Isso acontece realmente? Quanto mais a gente controlar, até que idade a gente tem que começar essa preocupação mesmo desde pequenininho para não se tornar um futuro adulto obeso? A criança, o pediatra acompanha essa criança e ele vai identificar quando a criança sai da sua curva normal de peso e crescimento. Então, o principal identificador do sobrepeso, do excesso de peso numa criança é o pediatra. Bom, a família, então como é que a gente vai conduzir uma criança que está com excesso de peso? Primeiro, se essa criança está sendo amamentada, existe também um mito de que a criança chorou, dá o peito, chorou, dá o peito. Bom, a gente precisa fazer também um processo de ajuste de toda a modulação da fome, saciedade, que é um mecanismo complexo. Existem vários fatores, desde fatores encefálicos, tronco cerebral, córtex cerebral, que são liberadas substâncias relacionadas com a visão, com o cheiro, com o olfato. O estômago também libera várias substâncias, hormônios, o intestino também, descobertos mais recentemente. Então, existe toda uma modulação, é uma engrenagem muito complexa que começa a ser trabalhada quando a criança nasce, muitas vezes intraútero, porque dependendo do que você come
durante a sua gravidez, o que você faz durante a gravidez, também existe uma seletividade nessa vida intraútero. Então, a criança, quando ela é exposta ao mundo, a gente tem que começar a a criar umas certas regras. O sono é importante, a amamentação, você tem que criar uma rotina também da amamentação. E essa criança, então, tem que começar precocemente, precocemente não, mas já ser exposta, colocar a criança no chão para brincar, começar a se movimentar. E o ambiente familiar é o espelho daquela criança que vai ser, se a gente vai ver se vai estar com sobrepeso ou não. Bom, com relação à pergunta, se a criança tem um excesso de peso ou sobrepeso até os 5 anos, e se isso não for revertido até os 5 anos, se essa criança é obesa, a chance dela se tornar um adulto obeso é em torno de 70% a 80%. Na adolescência, então, isso é mais grave ainda. Essa questão do exemplo da família, eu vou querer tratar com a Thelma também já, né? Porque não adianta a gente virar para o filho e falar, come bem, se você não come bem, faz atividade física, se você não faz, não adianta. Ana Beatriz, você coordena o projeto Aptidão Física e Controle do Peso na Infância e Adolescência. Sim. E aí você trouxe alguns dados que realmente chamam a atenção para esse problema. Rapidamente, quais são os resultados desse projeto? Perfeito. Nós, na verdade, avaliamos mais de 200 crianças. Esse projeto já existe há 2 anos na Universidade Estácio, lá do campus R9, Zona Oeste do Rio. E, na verdade, assim, nós vamos ao encontro de algumas crianças, de ONGs ou de escolas municipais, para fazer um levantamento da aptidão física. Quando fazemos esse levantamento da aptidão física de saúde, nós avaliamos alguns componentes como força, resistência muscular, aptidão cardiorrespiratória, flexibilidade e variáveis relacionadas ao controle do peso, através da verificação do percentual de gordura ou o próprio cálculo do MC, que a gente utiliza as curvas da OMS, né, para poder interpretar. E os dados realmente são muito alarmantes, né? Enquanto vocês estão falando, eu venho pensando, lembrando, porque infelizmente a criança hoje mesmo que tem um poder aquisitivo um pouco menor, ela está sofrendo isso. Apesar de ter os programas de alimentação nas escolas municipais, nós encontramos, porque foram crianças de escolas municipais, para a IMC, as meninas, que eu não lembro exatamente os valores, mas a gente ultrapassa 40%, tá? De zona não saudável. Percentual de gordura, idem. Os meninos um pouco melhor, tá? Mas vamos colocar a média em 30% a 40% para a zona não saudável das variáveis relacionadas ao controle do peso. Bem, isso vamos ver se na escola particular é semelhante, acredito que não, pelos estudos do PENSE, né? Em relação à aptidão física, é assustador, porque as crianças não estão desenvolvendo a base, que nós até falamos que isso é um prognóstico de saúde. A criança que desenvolve habilidades básicas de aptidão física, como força, resistência, todas essas que eu falei, lá na frente, ela provavelmente também não vai ter isso bem desenvolvido. Então, a gente tem aí já quantificado e diagnosticado algumas doenças hipocinéticas. Por quê? O que são essas doenças? Isso que eu vou falar. São doenças relacionadas à inatividade física, à falta do movimento. Sedentarismo, aí vem obesidade. Aí começa a questão toda sanguínea, a hipercolesterolemia, diabetes tipo 2. A criança precisa sofrer um impacto na corrida com o próprio peso corporal para desenvolver também a massa óssea, né? A gente também... quanto mais pesada essa criança, mais difícil dela fazer atividade. Mais difícil, ela não vai ter prazer, ela não tem nem autoestima para isso, ela vai sempre ficar de escanteio. Então, há uma preocupação muito grande, porque o básico, que seria essa saúde funcional básica, ela não está desenvolvendo. Então, encontramos, para finalizar, em torno de 70% das crianças na zona não saudável para força, para vertebral
e em torno de 80% para a força de membros superiores. A força abdominal encontramos em torno de 40%, ou seja, muitas crianças dentro de uma zona não saudável. O cardiorrespiratório ficou em torno de os meninos bem melhores, que os meninos gostam de correr, jogar bola, né? Mas as meninas em torno de 30%. Quer dizer, são questões graves, que se a gente não começar a chamar a atenção agora, isso vai ficar pior ainda no futuro. Gente, o tempo está estourado já, então eu queria conversar com a Thelma rapidamente. Acho que a gente vai ter que fazer um Conexão Futura Obesidade Infantil 2 para continuar o assunto de hoje. Thelma, rapidamente então, para quem está nos assistindo, quais são os grupos alimentares indicados para crianças aí, principalmente na primeira infância, vamos colocar aí até os seus 5 anos, que podem fazer com que ela seja uma criança que coma coisas gostosas, né, mas que tenha aí uma alimentação saudável que provavelmente vão garantir um peso ideal. A questão, você até começou a falar, é o exemplo da família, né? Então você nota logo quando a família de baixa renda, ela come mais carboidrato, ela come o macarrão, o arroz, o feijão. Então, assim, o mais importante é a família dar o exemplo. E o que a gente tem notado é que isso não está acontecendo. Ninguém senta numa mesa para tomar café da manhã com leite, com queijinho, com pão, com requeijão, com alimentos mais saudáveis, né? Essa questão do leite é muito contraditória, mas não existe fonte maior de cálcio do que o leite. Então, que seja com baixa lactose, que seja semidesnatado, mas o leite tem que estar presente, leite e os derivados do leite, iogurte e tudo. Então você pega família que põe no café da manhã uma garrafa de refrigerante. Então é difícil a gente saber como mudar o hábito alimentar de uma família. Proteínas também são importantes para crianças nessa e o faixa leite etária. é outra fonte, além de cálcio, de proteína. Então, na hora do almoço, ele não tem que comer só macarrão. Ele tem que comer uma carninha, pode ser uma carninha de segunda, pode ser um ovo, um omelete, o que seja. Então, ele não está fazendo uma dieta balanceada e não está tendo gasto energético, que é o que mais está acontecendo. A criança fica o dia inteiro em casa com videogame, com tablet, com controle remoto. Sim. Eu li aquela matemática não vai funcionar. Aquela que a gente conhece, tem que comer menos e gastar mais. Então você vê hoje em dia, tem controle remoto para cortina, para televisão, a criança não sai do lugar. Exatamente. Gente, eu queria muito continuar o assunto. Eu peço desculpas por cortar vocês, mas eu realmente preciso encerrar. Prometo que vamos voltar a falar sobre esse tema aqui. Carmen, muito obrigada pela sua participação. Ana Beatriz, muito obrigada. Eu que agradeço. A gente vai continuar acompanhando aí o seu trabalho. Thelma, muito obrigada também pela sua participação hoje no Conexão. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. A gente está sempre de segunda a sexta na tela do canal Futura e a qualquer hora do dia e da noite no site futura.org.br/Conexão Futura. Um beijo e até a próxima.